uma ação para vocês. Olha só, pessoal, vamos trabalhar digamos que você quer fazer um investimento nessa ação. Essa é uma ação da Vale, que é uma mineradora, tá? Olhando os dados que nós temos aqui, que não são muitos, mas são dados importantes, vocês têm o quanto que essa ação vale. Então, essa ação vale R$ 62 hoje, cada ação. Tá? Então, mais ou menos R$ 60. Foi movimentado com essa ação hoje esse valor aqui, ó, 1.000, milhão, bilhão, trilhão. Então, R$ 1 trilhão entre compras e vendas dessa empresa foi movimentado hoje. Tá? Vamos pensar aqui nesse lado de cá, que são os retornos, ou o desempenho dessa ação. Essa ação, em 2020, ela faturou 16%. Então, é um ótimo faturamento. Então, quem tivesse lá colocado nessa empresa, sei lá, R$ 1.000, R$ 500, R$ 100, R$ 10 mil, R$ 100 mil, não importa, do dia que colocou lá no comecinho do ano até hoje, vai ter ganho 16%, que é um belo de um retorno. A variação no mês é quase 2, 1,84. Embora hoje foi uma variação para baixo, negativa. E o que isso nos diz em termos de investimento? É um bom investimento ou um investimento mais ou menos? Bom, desempenho passado, até agora, é um bom desempenho. 16% é muito bom. Quer ver um detalhe para comparar, bem interessante? A taxa Selic caiu para 2%. Hoje ou ontem, acho que foi hoje que eu li. 2%. A Selic é a taxa básica da economia, é a taxa de referência. 2% ao ano. Com isso, pensando em investimentos, a poupança vai render, a gente viu na terça-feira, 70% da taxa Selic, mais TR. Mas 70% de 2, deixa eu calcular aqui quanto que é. É 1,4. Então, a poupança vai render 1,4% ao ano. É muito pouco. Essa ação, hoje só, ganhou 1,84. Desculpa, no mês. Perdeu hoje, mas ganhou no mês. Então, nota que a gente tem que acessar esse tipo de investimento. Mas, quando nós vimos lá sorte, mas não acessar por sorte, eu acho que a Vale vai ser uma boa, vou lá e compro. Não é isso. É você discutir se os fundamentos dessa empresa, eles são bons. E se vale a pena investir nessa empresa ou não. A Vale, só para ter um panorama e depois continuar com a nossa matéria, ela passou 2019 inteiro sofrendo em termos financeiros por conta do acidente lá em Brumadinho. E isso fez com que a ação caísse, o valor da ação caiu. E a pergunta básica é a seguinte: por mais que você consiga separar dinheiro com problema de acidente, ela caiu, mas não por um problema de desempenho, foi um acidente. A gente está se discutindo se foi negligência ou não, mas foi um acidente. Mas a empresa em si, ela é boa. Então, assim, você espera baixar por um problema, ela baixou, você compra na baixa, espera subir, você ganha dinheiro. Né? Então, essa é a perspectiva que você está trabalhando. Tem um chat aqui falando... Só deixa eu abrir a porta aqui para o meu cachorro sair. Caíram, isso mesmo, caíram, acho que bem mais até. Caíram bastante.
Não. Uma paradinha técnica já ontem. Teve dois casos, teve um em Mariana, acho que uns 2017, acho, só que foi menos danoso para as vidas, morreram menos gente, e Brumadinho que morreu 300 e poucas pessoas, 200 e poucas pessoas. Uma das que é bem interessante, precisa mais direito. Vou voltar aqui para... Vamos ver outra empresa aqui para ver se tem alguma empresa boa aqui, peraí. Só uma curiosidade. Aqui. Olha só, agora vamos pensar em uma coisa melhor. Esse desempenho aqui é para que vocês vejam o quanto vocês podem perder ou ganhar dinheiro, né? Aí vai de você avaliar risco e retorno. Magalu, essa aqui, Magazine Luiza. Então, notem o seguinte, ó, 2020, que é um ano bem problemático para ações, a bolsa caiu, subiu, a Magalu, ela faturou 80%, quase. Né? No último mês variou menos 6%, mas só hoje aumentou 3%. 1,4% ao ano. Ganhou 3% só hoje. Não estou dizendo para vocês investirem dinheiro em ações, não é isso. Nosso papel não é esse, mas entender que tipo de avaliação e que tipo de cálculo a gente precisa fazer para ter essa perspectiva mais clara de investimentos. Não para você como uma avaliação que você faz com outra pessoa. Olha, assim, vai ganhar dinheiro e assim por diante. Então, pense que a gente vai criar uma carreira em termos de análise de investimentos. Alguns podem seguir, outros não. Mas a perspectiva é essa. Como que você usa as ferramentas para efetivamente ter uma perspectiva boa ou não sobre uma certa empresa. Ganhar 80% é maravilhoso. Né? Você vai investir 1.000 e vai ter 1.800. Quase dobra. Para quem tem mais dinheiro, vai dobrar mais ainda. Porque a base é maior. Tá? Vou voltar lá no outro e a gente vai partir, seguir para frente. Alguma perguntinha? Tudo tranquilo? Então, vamos. Voltamos. Bom, o que uma empresa tem que, o que uma empresa precisa levar ou gerar para o investidor, que é retorno, né? A gente vai falar agora em retorno, significa dinheiro, percentualmente falando, retorno do capital que você investiu. Investi 10, ganhei 110. Esse é um retorno que eu posso mensurar, tanto em valor monetário quanto em valor percentual, tá? Mas o que eu espero quando eu compro uma ação da Petrobras, Vale, Banco do Brasil, Itaú e qualquer outra empresa? Eu espero que o retorno que eu penso ter quando eu comprei, quando ele se concretizar, eu me sinta confortável em afirmar, olha, o retorno que eu tive realmente atingiu minha expectativa mínima, que é o que eu esperava ganhar para correr esse risco. Do contrário, ou você não investe, se você puder avaliar antes, que é o ideal, ou você, se você achou que quando a perspectiva virou realidade, ela não te atendeu, você tem que fazer uma outra decisão. Não me atendeu. Você, então,
vende a ação para que você faça um outro tipo de investimento e faz uma outra análise, de novo, ou você mantém esperando esse retorno aumentar, porque enquanto você não vende a ação, você não teve nem lucro nem prejuízo, porque você não realizou esse investimento. Quando você vende, você realiza um lucro ou você realiza um prejuízo, tá? Então, assim, a perspectiva da empresa é gerar retorno para o acionista. E no nosso caso, como acionista ou investidor, quem compra uma ação, quem investe em uma ação vira um acionista também, é escolher bem a empresa, para que o seu dinheiro seja bem recompensado. O dinheiro não ganha árvore, e ele é finito. Então, quanto melhor você investe, melhor para você e para o seu futuro financeiro. Tá? Bom, aqui só vou passar essa parte para trabalhar aqui. Como é que eu vou fazer essa análise levando em conta matemática financeira e contabilidade gerencial? Aqui tem um caminho para você seguir, né? Que está desenhado aqui. Tira o desenho dele, só já volto. Está aqui, já tirei um desenho. Que é assim, um exame bem criterioso, minucioso, passo a passo, olhar com calma todos os dados da empresa em termos financeiros. O que significa isso? Compra, venda, de estoque, de produtos, pago uma conta, não pago, recebo um dinheiro, então você vai avaliar tudo. Condições endógenas e exógenas dentro e fora da empresa. Então, variáveis internas e externas. O que pode afetar uma variável externa é o meu cálculo financeiro? Taxa de juros. Então, quando a Selic sobe ou desce, o meu cálculo de avaliação precisa mudar. Mesmo que seja mudar pelo menos o dado. Mas a minha perspectiva também vai mudar em termos de análise. Concorda? E também cumprir as etapas financeiras que você tem que seguir. Coletar dado, avaliar, fazer uma boa perspectiva, discutir e, no fim, tomar uma decisão. Tá ok? Bom, aqui eu coloquei esse dado para que vocês entendam que nem tudo é matemática financeira. Nem tudo é financeiro. E que o aspecto financeiro não é o aspecto mais importante da empresa. Ele é tão importante quanto vários outros, como a produção, como gestão de pessoas, como tudo. Tá? De repente, o financeiro você consegue ver o resultado mais facilmente, você consegue medir quanto eu ganhei, quanto eu gastei, quanto é o meu prejuízo, quanto é o meu lucro, mas não quer dizer que é mais importante. Então, aqui eu coloquei um rol de algumas perguntas que vocês podem levar em conta, sem se preocupar só com o aspecto financeiro. Não é não se preocupar com um ou outro, mas não se preocupar só. Então, vamos tentar olhar para que vocês comecem a perceber também e fazer relações com outras áreas da empresa. Que é, o que faz a empresa, né? O que a empresa faz? Se a perspectiva do que ela faz é boa ou é ruim? Existe uma perspectiva muito boa para a Tesla, que trabalha com energia renovável. Concorda? A ponto do dono da empresa seja um dos homens mais ricos do mundo. Deve estar em quarto lugar, se não uma posição melhor. Porque o que a empresa faz é relevante. Sendo relevante, se alguém for investir ali, tem uma boa perspectiva de, ao longo do tempo, esse investimento aumentar, se multiplicar, porque o que a empresa faz é relevante hoje, mas mais que relevante hoje, é relevante por um bom tempo no futuro. Tá? Uma outra pergunta que é bem importante é quem são os donos da empresa e quem tem mando, quem tem o poder de mando, quem que é o sócio majoritário. Quer ver? Vamos tentar sair de uma avaliação não só financeira, como eu acabei de falar. Qual é o grande problema que as pessoas dizem que a Petrobras tem? Consegue me ajudar aí? Qual é um grande problema que a Petrobras tem? Não em termos de gestão, mas em termos de situação societária. Governança corporativa?
Em que sentido? No sentido dos acionistas, escândalos políticos envolvendo os sócios majoritários da empresa, algo do tipo? Isso. O principal problema é que o sócio majoritário da empresa é o Estado brasileiro, né? E quem governa manda no Estado. Cada governo tem o poder sobre as estatais. Em alguns casos, vocês viram vários casos aí da Petrobras, as decisões tomadas nem sempre são as melhores para a empresa, mas são melhor para o país. Mas quem tem uma Petrobras, uma ação, não quer saber o que é bom para o país, quer saber o que é bom para a empresa. Então, às vezes, essa divisão societária ela não é boa para quem for investir. Ou quem compra Petrobras tem que saber disso. Eu vou comprar uma empresa que quem manda é o Estado ou o governo de plantão. E, às vezes, a decisão que o governo toma pode não ser boa para a empresa. Então, eu tenho que saber que isso pode acontecer. Então, saber quem são os donos, proprietários, de quem manda, é essencial. Tá? Aqui a terceira começa a discutir um pouco o padrão que a empresa tem de tecnologia. É uma tecnologia difícil para ser incorporada, fácil para ser incorporada, ela pode ser facilmente copiada por um concorrente ou não, exige muito conhecimento ou pouco e assim vai. Então eu consigo começar a perceber se é uma empresa que trabalha num setor muito ou pouco complexo. E a operação da empresa, por consequência, também ela é muito ou pouco complexa. Então, eu tenho que começar a perceber essas questões, tá? Que atrapalham ou ajudam as perspectivas de investimento. E se você vai comprar uma ação, eu tenho que perceber se as perspectivas são boas ou são ruins, tá? Outra pergunta interessante é com relação aos planos que a empresa tem de investimentos e financiamentos. Eu estava ouvindo uma notícia no rádio esses dias, faz umas 2 semanas, só que não falou qual empresa que era. Mas era uma construtora aqui em Maringá que recebeu um aporte de 23 milhões, acho, de reais, de investidores da própria cidade. Então, essa empresa ela tem um plano de investimento muito bem montado, a ponto de poder ter captado 20 milhões, pode chegar a 30, acho, uma coisa assim, mas é um bom dinheiro. E nesse caso, qual que é o plano que ela usou para financiar essa expansão? Investimento de terceiro, que não tem juros, ninguém paga juros, e quem compra fica dono da empresa. Então, é muito mais barato que empréstimo bancário. Então, essa empresa que eu acabei de falar para vocês tem boas perspectivas. Porque, olhando um pouco o setor, lá na primeira pergunta, a construção civil não foi assim tão afetada com a crise, porque ela não parou em muitos lugares, continuou trabalhando. E essa empresa tem boas perspectivas. Então, ela tem um setor positivo e tem um bom fundamento em termos de dinheiro para investir. Tá? Seguindo aí, é lucrativa ou próspera, ou é próspera, né? Ou se não, tem prejuízos contundentes, não tem perspectiva para reverter esse prejuízo em lucro. Então, cada ponto negativo que você avalia, você vai descontando um pouco o valor dessa ação, para saber se vale a pena comprar uma ação barata e ruim, se ela vai ser barata e ruim hoje, mas tende a ser barata e boa, ou cara e boa, mas como eu comprei no ruim, vou ganhar mais dinheiro, tá? Corre algum risco de insolvência, não conseguir pagar as contas em dia, tá? Não ter condição de no vencimento da conta você pagar esse vencimento em dia, em dinheiro vivo, transferir o dinheiro para alguém. Então você dá o calote, que é ruim, né? Calote é sempre muito ruim. Depois aqui, questões mais generalistas, que tipo de público a empresa atende, jovem, velho, casado, solteiro, mulher, homem. Se eu tenho concorrentes de peso, quem são, se são de peso ou não. E se vai gerar algum tipo de valor para o acionista.
que é, eu compro uma ação e com o tempo essa ação vai se valorizar. Ou não. E se não se valorizar, eu vou perder dinheiro. Ah, comprei 10, ela vale 5. Puxa, se eu tiver que vender, eu vou perder 5, vou perder 50%, 100%. Aí não compensa vender, compensa esperar. Mas você consegue esperar, então que uma coisa vai puxando a outra. Tá? Mas o que você espera? Que essa ação tenha um alto potencial de geração de valor. Tá? Que é o que mais importa. Aqui só para explicar o caminho, né? Você coleta informação, confere, prepara relatório, processa os dados, analisa, conclua e faz o rating de como é que a empresa está. Cria um padrão de avaliação, boa, ruim, péssima, ótima, e aí vai. Tá? Isso aqui é mais, a gente não precisa ficar vendo isso aqui. Coloquei mais. Mas assim, vamos discutir agora a parte da contabilidade básica e da matemática financeira básica. Que é, a pergunta é a seguinte, quais são os instrumentos que a gente vai usar para fazer uma boa avaliação? Né? Ou onde eu vou aplicar a minha avaliação? Em que dado? Em que tipo de informação? O tipo básico de informação vai ser o balanço patrimonial, que é o mesmo balanço que vocês usaram para calcular TIR, calcular VPL, para saber se é viável, tá? Que é o balanço patrimonial e o demonstrativo de resultado do exercício. O que é o balanço patrimonial? Alguém lembra? O balanço é o ativo e o passivo. O passivo representa as origens do dinheiro que a empresa usou, o passivo representa o destino. Então, da onde o dinheiro veio, passivo, para onde foi, ativo. Tá? Aqui são contas perpétuas, a conta até você mexer com ela. E embaixo tem o DRE, que é o resultado do exercício. O SE caiu, mas não caiu na moda ainda, então ele continua sendo DRE. Mas aqui você apura o lucro ou prejuízo de um período. Então, pegar 2017, 18, 19, tinha lucro ou prejuízo. Esse ano, eu posso pegar o trimestre passado, o semestre passado fechado, lucro ou prejuízo. Você vai calcular pelo DRE. Vou comparar a venda, que é receita, com custo, com despesa, com imposto, e ver se no fim das contas sobra ou falta dinheiro. Então, essa é a nossa base aqui. Agora, vamos pensar na análise. O que é uma análise fundamentalista? Bom, para você avaliar os fundamentos dessa empresa. Como assim avaliar fundamentos? A gente vai ver isso aqui e vai fazer uma pausa para voltar depois. É você avaliar ou usar algum tipo de ferramenta. Nesse caso é o índice. E antes de pensar em índice, vale uma pergunta bem básica, mas que faz a gente pensar. Qual é o papel fundamental de um índice financeiro? Ou qualquer índice? Vai indicar alguma coisa. O índice indica. Indica o quê? Tem que ser alguma coisa relevante para que eu possa tomar uma decisão mais acertada. Aí tem algumas análises, vertical e horizontal. Vertical você vai comparar proporções de investimentos, de passivos, ativos, no mesmo ano. Então, o quanto você deve ou não deve. Horizontal, desempenho da empresa, conta a conta. Então, meu lucro aumentou ou diminuiu do ano passado para esse? Diminuiu quanto? Quantos por cento? 10%, 15%, 30%, 1%. Aumentou quanto? 1%, 2%, 10%? É isso. É ter uma clara visão do desempenho dos seus dados fundamentais. Liquidez, se eu consigo pagar as minhas contas ou não. Como é que eu sei se consigo pagar as minhas contas ou não? Vou comparar dinheiro com dívida. Se eu tenho 10 de dinheiro e devo 15, eu não vou conseguir pagar tudo. Ou você não paga tudo, ou você levanta mais 5. Essa é a liquidez. Consegue ou não consegue pagar as contas? Endividamento é deve muito, deve pouco. Sobre o dinheiro que você usou, quanto você deve? Deve metade, menos a metade, mais a metade. Você é um pouco endividado. Aí depois vem as consequências. Muito endividamento, vou gastar mais juros.
Aí eu vou avaliar, os juros estão corretos, a cobrança está correta, está abusiva, não está. Então você começa a perceber isso. Depois, rentabilidade e lucratividade. Rentabilidade é você comparar investimento-lucro. Lucratividade, investimento-venda. E atividade são os tempos. Tempo que eu vendo estoque, tempo que eu recebo, tempo que o estoque fica na minha empresa. São os P's da contabilidade. Atividade, prazos que você vende e tudo mais. Só para acabar o intervalo, o nosso panorama é esse. Tá? As SAs, as empresas SAs, têm uma lei, a lei que está aqui no rodapé direitinho, e aqui é um pouco da organização das coisas, mas a lei das sociedades por ações, ela obriga a empresa SA a divulgar os dados dela para todo mundo. Porque se eu sou um possível investidor, eu tenho que saber como é que essa empresa está, para não investir o dinheiro numa empresa que está ruim, que seria ruim. Então, o que tem nessa jogada aí? Balanço patrimonial, DRE, e você acumular lucro ou prejuízo. Porque ele vai ficar na empresa. Tá? Depois calcular caixa e calcular DVA, que é o quanto você vai adicionar ao valor da empresa ou não. Tá? Uma perguntinha até aqui? Claro para vocês? 3, 4. Tudo certo, professor. Ó, agora são 8h22, 8h20. Vamos voltar aqui, 8h40. Água, um café, um suco, levantar um pouco. A gente volta 8h40, eu mando o link para o Eduardo. Tudo bem? Então eu vou dar uma pausa e a gente já volta. Tome um café, um cappuccino por mim. Já voltamos. Voltem os 4 aí, pelo menos.